Dando sequência à série de perguntas e respostas de antigos mestres, professores, alunos, Isamu Tada me pergunta: como lidar com a ingratidão? Isamu, Melanie Klein acertou em cheio quando ela disse que a gratidão é o sentimento mais difícil do ser humano possuir. O equivalente ao giri na honra japonesa, a gratidão hoje poderia ser um diferencial extremamente interessante no mundo dos seres humanos. Não somente ela denota uma pessoa diferente, como algo fundamental que nos leva ao essencial da vida humana. A gratidão, muito mais do que parece, ou muito mais do que parece ser, ela traduz o ser humano dentro daquilo que ele leva dentro. Nós não somos gratos somente às pessoas, nós não somos gratos somente àquilo que nos é interessante ou nos traz algum tipo de conforto. Acho muito bonito o ser humano que ele é grato também a si mesmo, aos seus próprios esforços, aos seus próprios encontros consigo mesmo, não é? Quando você me pergunta como lidar com a ingratidão, eu acho que é muito simples hoje, Samu. Cada um dá o que possui, né? Cada um dá o que tem. Nós não temos como exigir que uma pessoa seja grata ou que uma pessoa simplesmente tenha uma gratidão por toda a vida. Cada um vai agradecer à sua maneira. Cada um vai entender o compromisso que ela tem com o momento, com o instante, de maneira bem particular. Penso que nós não devemos fazer ou realizar algum feito esperando algum tipo de gratidão. Até porque a outra pessoa não sabe se nós estamos considerando o que nós realizamos ou o que fazemos como algo importante. Talvez essa pessoa nem leve isso para dentro do coração, né? Talvez ache mais que seja uma obrigação. Essa palavra é tão comum hoje em dia, né? Talvez, eu escutei muito na minha vida, não fez mais do que sua obrigação. Ou você tinha que fazer porque era sua obrigação. Sim, mas se você não sente, você não possui. Se você não sente a gratidão dentro de si mesmo, você não a possui. Da mesma forma as pessoas. Você não pode exigir que alguém seja grato com você. É o mesmo que querer não ser devorado por um tigre simplesmente por você ser vegetariano. Isso não vai acontecer, não é? Então, o melhor para lidar com a ingratidão é simplesmente não esperar a gratidão. Realizar as suas coisas, fazer as coisas, ou fazer o bem, né? Simplesmente porque algo faz bem a você. E se faz bem a você, consequentemente fará bem aos demais, né? A generosidade, a condição, a estruturação do sacrifício que você faz por algo ou por alguém. Mas isso não pode ser um estándar que exige que se tenha uma gratidão. Não. Uma pessoa ingrata, ela não é ingrata com você, ela é ingrata com ela mesma. Porque ao deixar de ter gratidão, ela simplesmente está colocando um ponto final nas relações, nas questões, né? Ela está colocando um ponto final naquele instante da maneira que ela enxerga. Cada um é o que é, né? Eu sempre lidei muito bem com as ingratidões. Quando entendo uma pessoa ingrata, eu entendo que ela é o que ela é. E obviamente que a partir daí, a minha relação, ela não vai se modificar, mas simplesmente eu já vou saber qual o posicionamento que eu devo ter diante de uma atitude do outro. Até porque essa atitude não pode te incomodar, ela não pode ser um divisor na sua vida, tá? Nós realizamos as coisas, os feitos, geramos benefícios, mas eles não podem ser uma moeda, ele não pode ser uma moeda de troca. Eu faço esperando uma gratidão. Não. Obviamente que as pessoas que possuem um giri, isso é muito diferente, né? O giri não pode ser medido, não pode ser mensurado. Mas esse é um outro padrão, tá? Ângela Moura, é normal a perda do respeito? Ângela, nos tempos de hoje, onde o professor perdeu a autoridade, onde os pais perderam a autoridade, onde já não existem mais limites, o limite é o que cada um impõe a si mesmo, a perda do respeito ela nada mais é do que um processo comum do caminho, um processo comum da convivência humana nos dias de hoje, né? Talvez as pessoas de minha geração, de gerações anteriores, conservam o respeito pelos pais, pelos professores de uma maneira muito diferente. Hoje em dia não existe mais
a conquista do respeito de um professor para ter a sua amizade, como era na nossa época. Não. Hoje em dia, o aluno acha que é o professor que tem que conquistar ele, porque foi colocada essa visão no mercado, foi colocada essa visão dentro do âmbito social. E verdadeiramente eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que o respeito ele é mútuo. Ele deve existir dos dois lados. Para professor e aluno, aluno-professor, pai e filho, filho e pai, né? Nós perdemos interessantes oportunidades de atuarmos bem, de sermos pessoas mais significativas, sermos pessoas mais interessantes para os demais. Nós simplesmente seguimos a onda, a bola da vez, seguimos a grande massa. E a grande massa hoje ela está desnorteada, ela está perdida, principalmente no que leva em consideração a palavra respeito. Então, se antigamente já era normal a pessoa perder o autocontrole e através da perda do controle ela perder o respeito, nos dias de hoje então a perda do respeito é algo normal e muitas vezes é algo até valorizado por terceiros. Então eu acho sim, é comum. Na minha geração não seria normal, tá? Na minha geração, normal seria atuar com respeito com os mais velhos, atuar com respeito com os pais, com os professores. Né? Então, talvez na sua pergunta eu colocaria apenas assim: é comum nos dias de hoje a perda do respeito. Paulo Menezes: devemos afastar de pessoas ruins? Paulo, isso é de foro íntimo. Né? Na minha forma de ver, eu acho que nós devemos andar com pessoas iguais ou melhores que nós. Não simplesmente por uma questão de melhoramento pessoal, de constante progresso e evolução, mas também porque existem situações no mundo de hoje que são muito problemáticas e muito perigosas. Talvez na época dos nossos pais nem tanto, na época dos nossos avós. Mas hoje em dia, a confusão mental, a confusão substancial do ser humano, ela tem sido um fator muito importante na aquisição de problemas, de confusões, de circunstâncias em que aquilo vai gerar uma série de problemas e de sabores ou para a pessoa ou para a família. Então, eu sou uma pessoa de poucos conhecidos e poucos amigos. Né? Eu diria, talvez assim, não sei nem se cabem nos dedos de uma mão. Né? Pessoas que eu considero como amigos. E geralmente eu me policio muito em relação às pessoas que eu me envolvo, ou os ambientes em que eu estou, ou as atmosferas, né, que envolvem essas pessoas. Obviamente que eu não julgo, eu acho que cada um ele vai ser o que ele quiser. Cada um pode estabelecer para si o tipo de vida que lhe é cabível, lhe é proporcional, ou que no fim do dia ele vai sentar e pensar: nossa, eu sou feliz. Apenas nós temos padrões diferentes de comportamento e padrões diferentes de uma visão sobre o que seria uma vida ideal. E na minha vida ideal eu acho que sim, eu me afastaria e me afasto sempre de pessoas que eu não considero que estejam dentro da minha forma de tranquilidade, ou da minha forma de enquadramento do que seria uma pessoa boa. Né? Eu acho que a vida já é muito difícil, a vida já é muito pesada para que a gente siga com problemas ou que a gente siga com instantes ou momentos que não são agradáveis simplesmente porque pessoas não são boas. Né? Agora, temos também que estabelecer o que é uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Isso vai variar, né, de local, de condição, de sistema social, de cultura. Né? Eu que tenho ido por muitos países, eu tenho visto que isso varia muito. O que é uma pessoa ruim para o brasileiro não vai ser uma pessoa ruim para outra cultura. Então, os nossos hábitos, os nossos costumes, em geral, delineiam que para nós é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Né? Não é só uma pessoa que está em desacordo com o sistema social que é uma pessoa ruim. Eu não considero isso. Porém, para a sociedade, sim. Todo aquele que foge da normalidade, que foge do normal, que é anormal, ele é classificado como uma pessoa ruim. Não necessariamente. Muitos gênios são excêntricos, vivem isolados nos seus mundos e não necessariamente são pessoas ruins. Às vezes são pessoas muito mais dóceis, são pessoas muito mais serenas, muito mais transparentes do que pessoas que são consideradas excelentes pessoas nos meios acadêmicos, no meio social, no meio desportivo, seja como for. Né? Então isso é da classificação de cada um e de foro íntimo. Mas eu sim,
me afasto das pessoas ruins.